como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja super bem. Como sempre, antes de iniciar o vídeo, eu quero agradecer a todo mundo que curtiu, que me mandou mensagem, que se inscreveu aqui no meu canal. Eu fico muito feliz, de verdade, tá? No vídeo de hoje, eu quero falar sobre um tema que eu acho muito legal e que eu tenho visto cada vez mais isso acontecer, que é sobre as pessoas vitimistas. Você conhece alguém? Então, se você conhece, fica aqui, já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, vai me seguir lá no meu Instagram e vem fazer parte. Vamos fazer com que esses vídeos cheguem para mais pessoas, tá bom? Eu não posso deixar de começar esse vídeo falando sobre o que é ser uma pessoa vitimista. Uma pessoa vitimista, geralmente, ela é totalmente negativa e tem a completa certeza de que todos os seus problemas têm um culpado além delas mesmas. Então, essa pessoa é considerada um sanguessuga de energia, aquela pessoa que, quando você tá perto, a sua energia fica lá embaixo, tudo tá ruim, nada tá bom, ela não entende que o progresso da própria vida não vai pra frente porque ela não se permite a isso e tá sempre colocando a culpa de ser quem é em cima dos outros. E além dessa negatividade e de achar que todos os problemas da vida dele não são causados por ele, quais são as outras características, né, que a gente pode observar para que a gente identifique uma pessoa vitimista? Nesse vídeo, para ser mais rápido, eu vou colocar aqui 5 características de uma pessoa vitimista que de repente possa fazer você aí de casa enxergar melhor ou identificar alguém que você acha que tá errado em algum lugar, mas que possa simplesmente ser uma pessoa que já tá nesse papel de vítima e que é um vitimista. Para começar, essa pessoa vitimista, ela tá sempre com pena de si mesmo, gente. O tempo todo tá ali achando que, ai, coitadinho de mim, a minha vida é uma porcaria, e não faz nada para mudar isso. A segunda característica é que elas manipulam a gente o tempo todo. Elas podem fazer com que a gente se sinta culpado por alguma coisa, elas falam coisas pra gente que de repente a gente disse em algum momento de briga e elas usam isso como um argumento para fazer com que a gente se sinta mal. E isso é uma característica muito forte, gente, muito forte. A terceira, como eu citei no começo do vídeo, elas são vampiros emocionais. Elas estão sempre ali, sugando a sua energia, fazendo com que a gente se coloque sempre à disposição, porque afinal elas são vítimas, então elas buscam essa atenção o tempo todo e querem exigindo cada vez mais e mais e mais, talvez além do que a gente pode dar. Então fique de olho, essas pessoas deixam a gente com a energia lá no pé e não é legal, né? A quarta característica é que elas estão sempre, gente, infelizes com a própria vida. Não importa se tá sobrando alguma coisa, se tá faltando alguma coisa, sempre infelizes elas vão estar. E isso se dá muitas vezes porque elas não estão satisfeitas com quem elas são, com o que elas têm, elas sempre querem mais, mais, mais. E cavam esses buracos internos, buscando respostas e buscando coisas que de repente transformem aquele sentimento ruim em alguma coisa boa. Mas não adianta o que elas façam, elas estão sempre negativas e sempre infelizes com elas mesmas. A quinta e última característica eu deixei por último porque eu acho que é a principal, aquela que mais chama a minha atenção, pelo menos. Elas nunca assumem responsabilidade, seja pelo seu fracasso ou pelos seus problemas. Independe, elas sempre vão ter alguém a quem culpar. E isso é muito perigoso, porque quando você não toma conta da sua vida, quando você não assume seus problemas, é muito importante a gente ter noção quando o outro faz isso com a gente, né? Eu conheço pessoas que são assim e eu vejo que esse jogo de manipulação tá sempre ali. Se você não for um pouco esperto, essa pessoa consegue te manipular. Então, essa característica para mim é a mais pesada de todas. Sendo assim, gente, depois dessas 5 características, eu quero dizer que quando a gente lida com uma pessoa que é vitimista, a gente tem a tendência, geralmente pelo menos, de querer ajudá-los de alguma maneira.
a gente, talvez para driblar essa carga energética que a pessoa deposita na gente, a gente acaba que fazendo aquilo que essa pessoa demanda. Então, é muito importante que a gente consiga observar quando nós, do outro lado, a gente tá, de fato, fazendo aquilo que a outra pessoa queira. Então, muitas vezes, eu tento enxergar um meio termo quando em algum momento eu percebo que a pessoa está se fazendo de vítima ou que ela tenha essa síndrome da vítima. Porque eu falo síndrome porque muitas vezes é como se fosse uma doença mesmo. Em algum momento da vida essa pessoa se torna vítima de uma maneira tal que ela não consegue sair mais. Eu não lembro em que vídeo que foi que eu falei que quando a gente é vítima, a gente tem ganhos. E se a gente parar para observar quais são os ganhos dessa pessoa, muitas vezes é um ganho pífio perto daquilo que ela poderia ganhar de fato se ela tomasse as rédeas da própria vida e se ela simplesmente tomasse conta dos seus próprios sentimentos e das suas próprias opiniões sem que necessariamente o outro fizesse por ela ou que ela não precisasse que o outro tomasse conta da própria vida, né? E quando eu falo da própria vida, eu tô falando da vida do vitimista. Então é muito interessante, é muito importante que a gente consiga identificar quem são essas pessoas, identificar em que momentos essa pessoa atinge a sua própria vida, porque elas atingem sim, elas deixam a gente para baixo, elas conseguem fazer a gente se estressar. Muitas vezes a gente se sente sim culpado por aquilo que elas fazem e falam. Então é interessante que a gente observe, que a gente tenha consciência, seja através dessas 5 características que eu falei aqui, ou de outras que você aí de casa pode falar e pode, enfim, pesquisar na internet e tudo mais, mas que a gente consiga ter a consciência de nós mesmos, de qual é o nosso papel e de qual é o papel do outro, porque em alguns casos essas pessoas conseguem sim fazer com que a gente se culpe por erros deles, porque eles não têm a rédea da própria vida, porque eles não têm palavra, porque eles não conseguem manter uma coordenação com o que eles pensam, sentem e agem. Então, esse vídeo é simplesmente para que você aí de casa, se assim como eu conhece alguém que é totalmente vitimista e que sofre dessa síndrome, porque no fundo acaba como se fosse uma doença mesmo. Às vezes a pessoa tá bem e em algum momento da vida dela, ela passa a ser um vitimista e transforma a vida de todo mundo do lado dela num inferno, literalmente. Porque você olha pra pessoa, muitas vezes com piedade, muitas vezes você acaba fazendo aquilo que ela quer que você faça, mas não por ela, você faz por você, porque você não aguenta mais, porque você tá de saco cheio. E aí o fazer pro outro não é positivo. Então, de repente, também parar para observar de que maneira a gente pode ajudar essas pessoas sem passar na frente dela e fazer e resolvendo, porque nós estamos cansados, porque nós estamos sem energia. Eu, aqui no meu lado, do meu papel, eu sempre tento fazer com que a pessoa enxergue o lado positivo dela, que ela não tenha necessidade de buscar no outro a força que ela tem dentro dela. E eu acho que esse é um caminho. De repente pode ser um meio positivo para você aí de casa também trabalhar e fazer com que a pessoa que você convive, que seja vitimista, saia e se levante e se erga através das próprias pernas, tá? E se você aí de casa que está assistindo se identificou como um vitimista, não tem problema. Todo mundo passa por uma fase. A gente, como eu já falei em outros vídeos, a nossa vida é um processo. E no processo da nossa vida a gente encontra várias situações que podem levar a gente nesse caminho. Eu já fui uma vítima, eu já fui vitimista. Eu acho que a gente está sempre em um aprendizado. E quando você entende que o melhor de tudo é caminhar com as suas próprias pernas. E caminhar com as próprias pernas quer dizer que você tenha a consciência de quem você é, a consciência dos seus atos, a consciência daquilo que você fala, sem culpar o outro, sem
colocar nas costas dos outros um peso que não é deles, isso é muito gratificante. Então, para encerrar esse vídeo, como em todos eu deixo uma mensagem, eu espero que você aí de casa que conheça alguém que é vitimista, ou você aí que tá me assistindo que é um vitimista, que é uma vítima social, que vocês entendam e que tenham sempre a certeza de que a gente tá caminhando um dia após o outro pra gente melhorar. Então, se você aí conhece alguém, mostra esse vídeo para essa pessoa, ou assista e tenta ajudar essa pessoa. E se você aí de casa se identificou nesse papel, lembre-se, a sua vida é importante e só você, somente você, vai poder caminhar para frente, vai poder transformar e reerguer o seu mundo para que todo o resto seja positivo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha feito sentido. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, me segue lá no Instagram. E é isso, a gente se vê num próximo vídeo, quem sabe ou não. Um beijo. Tchau, gente.